Nós aprovamos o orçamento outro dia e agora o governo já anuncia cortes. Isso revela que o orçamento é realmente uma peça de ficção, uma brincadeira de fim de ano. A ausência de planejamento, anarquia orçamentária, imprevisibilidade, um governo do improviso. E cortes em setores essenciais, mais de 5 bilhões em saúde. Recentemente, o governo se recusou a aceitar a proposta de 10% da receita para o Serviço de Saúde Pública no país, que é um caos. E vai além, corta mais de 5 bilhões de reais. Nós não temos o detalhamento dos cortes ainda, isso não está anunciado, mas o que se prevê é que o governo não corta em despesas correntes, naquilo que é supérfluo, porque não faz reforma e não há como cortar. Um governo que gasta mais de 230 bilhões em salários, corta mais de 5 bilhões na área de saúde pública. Ou seja, é contraditório quando afirma estar investido na área social. Quando fala que não vai cortar no programa Minha Casa, Minha Vida, não anuncia nenhuma novidade, porque o programa não alcança os índices anunciados. O desempenho do programa é pífio. Então não há necessidade de cortar. Líder, com relação às emendas parlamentares, o senhor acha que vai ter mais um problema com relação a isso? O governo vai trancar a liberação de emendas num ano importante e curto, não é? Porque, na verdade, é um ano eleitoral, é um ano menor, não é? Para essas liberações, como é que... Na verdade, as emendas parlamentares sempre são alvo de cortes, especialmente as da oposição. A oposição nunca tem as suas emendas liberadas. O governo as utiliza muitas vezes como moeda de troca para aprovar medidas provisórias e outras propostas impopulares no Congresso. Seria melhor que o governo acabasse com as emendas parlamentares, ou que o Congresso acabasse com as emendas parlamentares, porque a aplicação do dinheiro público não se dá da forma mais correta, porque as prioridades não são estabelecidas com inteligência. Portanto, é uma péssima aplicação do dinheiro público a destinação de recursos através de emendas parlamentares que são aleatoriamente cortadas pelo governo todos os anos. Líder, o senhor prevê que num ano com pouco tempo, como esse que o Congresso tem, que já é um ano apertado para votar projetos importantes, o corte em emendas parlamentares possa provocar uma rebelião na base, como aconteceu no ano passado, e os trabalhos ficarem ainda mais prejudicados? O corte vai provocar uma pressão maior dos parlamentares, aquela chantagem política que já nos acostumamos a ver em Brasília, determinadas ameaças que fazem para um subsequente recuo. Enfim, é o balcão de negócios, é a barganha que se faz aqui, exatamente quando o governo encontra dificuldades. Então, senador, estamos todos nós falando aqui em corte, e o governo faz questão de dizer que não é corte, é contingenciamento, que pode ser liberado a qualquer momento. No fim das contas, é tudo a mesma coisa? O governo das adjetivações, né? O governo do marketing, o governo da falsificação da realidade, da manipulação dos números, né? Privatização é concessão, corte de recursos é contingenciamento, são os sinônimos que o governo inventa para driblar a opinião pública. Não seria bom que o governo desse uma enxugada na máquina, por exemplo, cortando metade desses ministérios, eu me dando se fizesse alguma falta? O governo corta mais de 5 bilhões da saúde do povo brasileiro e não faz corte algum na sua estrutura, que é ociosa em alguns casos, não realiza uma reforma administrativa. O governo perde a autoridade ao anunciar cortes na área social quando não reduz a sua estrutura que se agigantou. Agigantou-se em razão do fisiologismo, para sustentar esse apetite fisiológico da base aliada que cresceu desmedidamente nos últimos anos. São 14 partidos dando sustentação política ao governo, ocupando espaços na administração federal, com um aparelhamento do Estado, que
que vai desde as instituições financeiras, as empresas estatais até a administração direta. O povo paga essa conta. Aí o governo não corta. O Funpresp pode ser a próxima vítima, líder? Com esse corte de dinheiro, possivelmente de emendas, pode virar objeto de negociação, o Funpresp? O Congresso é sempre o primeiro alvo dos cortes, as emendas parlamentares. Os cortes em relação às emendas parlamentares já se constituem rotina, especialmente quando se trata da oposição. O governo não paga as emendas da oposição ano algum. Nesses 9 anos, nunca chegamos a 50% das emendas pagas pelo governo. Então, esse corte já é rotina, esse corte não precisa ser anunciado. Líder, agora o governo não falou em valor, né, de quanto que vai ser de corte para as emendas. Só acho que isso é uma tentativa de repente, evitar alguma crise e pode até ser uma crise no futuro? Nós não conhecemos ainda o detalhamento dos cortes, né? Apenas alguns números, como saúde pública, mais de 5 bilhões, isso é um assinte. Isso é um descaso com a população mais pobre do país. Um governo irresponsável em relação à saúde do povo. Porque cortar na área de saúde, onde há um caos, a pesquisa revela que 67% dos pesquisados apontam a saúde como o maior problema do país e o governo corta, isso é lamentável.